Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, queridos irmãos desencarnados. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de cada um de nós. A você que nos escuta e nos ouve, ou apenas nos escuta pelas ondas da internet, estamos começando a palestra no Centro Espírita Oscar Menezes, aqui na Maravilha, no Poço. Muito boa noite, votos de muita paz. Meus irmãos, a temática que nós fomos induzidos, intuídos, para que nós pudéssemos trabalhar, é uma interpretação que se dá sem nenhum caráter intuitivo, porque ao contrário do que algumas pessoas pensam, nós somos intuídos apenas na formatação do que devemos dizer, baseado no estudo. Então, se considerarmos que todos nós temos um pouco de mediunidade, então efetivamente, por vezes, nos sopram os ouvidos algumas informações que são necessárias. Mas isso não afasta, por hipótese nenhuma, o estudo, não é? Porque não adianta você efetivamente tentar conhecer uma doutrina sem estudar, ok? Então, veja só, há muito tempo, há um certo tempo, que a gente cuida mais em se preocupar com as interpretações que são dadas pelo Evangelho, não é? E esquecemos um pouco dos demais livros que formam, não é, a quintologia, ou seja, o Pentateuco da doutrina espírita, não é? Principalmente o livro dos Espíritos, que possui efetivamente, todos nós já sabemos, já folheamos, não é? É claro que muita gente, nem eu mesmo li todas as questões, porque ler, pode ler, né? São 1019 perguntas com 1019 respostas, né? Algumas é um pouco mais, porque tem respostas que são diluídas. E ler essas questões todas sem meditar sobre a essência dela, não é? É a mesma coisa de escrever na água, né? Não vai surtir efeito nenhum, né? Ou então apenas você vai decorar para repassar para alguém. Uma das questões que mais traz, tirando a 625, né, que a resposta já é um contorno de uma palestra de um ano, não é? O ser que mais abrilhantou com seu amor e o hálito de perfeição na terra, a 625, a resposta é incisiva e ponto. Não precisa explicar mais nada. Jesus, ponto. Não é? É simples assim, né? Essa fica mais difícil até de você interpretar, que é uma resposta só. Mas existe uma outra questão que, vez por outra, ela surge como forma de incentivar para que aquelas pessoas que frequentam casa espírita e outras religiões, porque essa questão, que é a questão 886, que fala sobre as características da caridade, né? Ela não tem pátria. Então, tanto faz você perguntar a um umbandista como você perguntar efetivamente a um espírita, passando por todas as religiões. Cada um vai dar uma interpretação, porque na verdade, em tese, a caridade é a essência do amor, não é? O próprio Evangelho, ele nos traz, embora eu particularmente abra aqui um espaço para dizer aos senhores que, para mim, o Sermão da Montanha por si só, não é? Se queimasse todos os livros, o Sermão da Montanha ficaria intacto. As bem-aventuranças, né, nos fazem melhor. Por isso que Kardec aprofundou-se nessa questão. Ela se desvaira em outras respostas, quando ele pergunta como se deve praticar a caridade. Aqui no capítulo 4, aliás, no capítulo 5, começam as bem-aventuranças, falando da aflição, não é? Por incrível que pareça, para depois chegar na mansuetude, não é? Na humildade, na misericórdia, né? Enfim. E olha que Cristo não tinha sido nem entregue, né, por Judas quando tratou de todas essas hipóteses. Pois bem, nesse caminhar, quando nós consideramos que Paulo falou em caridade várias vezes, para você ter uma ideia, caridade, na interpretação que se dá, por exemplo, nas histórias que se vê
as histórias dos espíritos desencarnados, como São Luís, como João Evangelista, no livro O Céu e o Inferno, que é o livro que mais conta as histórias, como aquele livro do irmão Jacob, né? Voltei, né? Ele conta a essência da carne e o retorno, né? Como foi que ele foi recebido e a ânsia que ele tinha de voltar, de estar novamente entre a carne. Cria-se nesse sentido uma situação muito inusitada, que é o seguinte: a caridade, ou a resposta que se dá à questão 886 do livro dos Espíritos, nada mais é do que a essência de você proclamar o amor. Porque quando os fariseus perguntaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele não disse um só, ele disse dois: amar a Deus, não é? É uma caridade que você faz a você mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior, e ao próximo quanto a ti mesmo, não é? Então ele juntou a essência. E aí, mais na frente, Kardec inquiriu os irmãos venerandos, né, sobre o famoso BIP, né? Como é que eu pratico a caridade? Quais são em outras palavras, porque nós devemos reconhecer que a doutrina espírita, na sua essência de leitura, existem momentos em que você tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes o linguajar, ele dá interpretações, ele nem entende o que está dizendo, lê 3, 4, 5 vezes, pergunta a alguém, né, para entender a essência. Não que sejamos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, é uma questão só de interpretação e leitura. Pois bem, as características que são impostas à caridade e, consequentemente, à essência do amor, tanto que Paulo, nos Atos dos Apóstolos, ele recita: se eu não tiver amor, nada serei, seria um ferro que não tinha, etc, etc, tá? Na hora que você estabelece o critério de que, para que você alcance a caridade, ou alcance o quê? A mudança, você precisa primeiro fazer o quê? Ser benevolente para com todos, não é só com meia dúzia. Se você é benevolente somente com o lado direito e o lado esquerdo você despreza, não é? Ou então você não gosta, porque o não gostar não depende de mim. Eu não tenho nada contra o companheiro aqui. Se ele tem contra mim, aí o problema já é dele, não é? Isso já foi dito umas 200 vezes por Divaldo Pereira Franco. Haroldo já trata dessa matéria também. Então o problema não é meu. A gente pode até ter, né, você sabe, outras reencarnações de um problema que se prolongou e foi ressuscitado no novo encarne. Então a benevolência, né, ou seja, o que é que se quer dizer com isso? Eu tenho que, na verdade, entender o problema do outro. Porque às vezes as pessoas criticam os outros sem saber o que está acontecendo lá, ou qual é o problema que a pessoa tem, né? Poucas pessoas podem olhar para alguém e dizer o seguinte: ó, aquela pessoa hoje não está bem, se você não a conhecer, né, não conviver com ela. Então, por que eu devo ser benevolente? Não, eu preciso entender. Benevolência é entender como o outro está. E não, quando se vê uma casa espírita, é porque nós estamos tentando ser benevolentes com nós mesmos, porque nós estamos necessitados. Todos aqui são necessitados. Tem gente que vem para cá, entendeu? Só por vir, porque é o último porto. Todos os outros caíram. É um joguinho de dominó. A última pedra está balançando. Aí a última pedra é a casa espírita. E às vezes, não é, sai daqui com a impressão errada. Já se contou, essa história foi contada por Maís Barbosa, né, uma das palestrantes que está aí na internet, né, enfim, integrante da comunidade de Brasília. E ela conta isso, de que uma pessoa que frequentou a casa espírita, quando saiu depois de um passe, né, numa reunião de passe de desobsessão como hoje, levou a topada e atribuiu a casa espírita. Sabe, que adiantou? Eu levei uma topada. Mas meu amigo, peraí, atribuir tudo
É como dizer, valeu de quê? Mas peraí, se você for atribuir tudo, né? Se você não tivesse vindo da casa espírita e levasse a topada, você ia atribuir a casa espírita, ó, já estou levando a topada porque eu vou sexta-feira para me desobstruir. E tem um detalhe: a desobstrução para a desobsessão, ela não é só vir aqui para ser visto, é uma construção sua também. Quando sair pelaquela porta ali, você tem que ser o quê? Benevolente. Você está entrando absolutamente desprezando um lado, e você tem que aprender a entender o outro. E aqui no livro Voltei, do irmão Jacob, ele tem uma passagem lá que ele fala sobre a família dele, né? Ele pede a Josué, um dos rapazes que acompanha ele nas visitas, né? Que ele gostaria, igual a André Luiz, que gostaria de voltar para casa. E o irmão diz: não, infelizmente você ainda não consegue, porque você não foi benevolente com os erros que aconteceram quando você estava na carne, no vaso carnal. Aí os espíritos dizem: não é só benevolente, é indulgente. São duas coisas iguais. Perceber o erro do outro, que às vezes ele está errado, e a gente ainda não tem coragem de dizer: Gaelson, ó, o erro é dele, me perdoe, eu assumi o erro para tentar manter a nossa amizade, vamos dizer, né? Ou até diminuir o pensamento, isso é só exemplo, né? O pensamento que ele porventura tenha comigo. Aí eu passo para indulgência. Indulgência com as faltas ali. O erro pode ser dele, mas eu estou assumindo. Quantas vezes o Cristo assumiu o erro dos outros? Vamos levar algumas histórias, né? Por exemplo, a mais famosa, né? A história dos 10 leprosos. Quantos voltaram? Só um. E aquele foi o que mereceu ser curado, porque todos os outros voltaram ao quê? A cometer os mesmos erros e voltaram a ter o quê? A lepra. Você quer mais indulgência do que depois que o Cristo desencarnou, Maria Madalena, ela foi se juntar aos leprosos e desencarnou com lepra? Ela foi indulgente com ela mesma. E olha que ela se apaixonou, né? Pelo Cristo, né? Apaixonou como homem e mulher. Depois entendeu que não era aquele momento, né? Existe um livro, tem um seriado até na Netflix, estou fazendo propaganda, mas é muito interessante. Já está em português, era espanhol, né? Um filme feito em espanhol. E demonstra efetivamente o quê? Que ela era a apóstola dos apóstolos, né? Tanto que criou uma celeuma, olha aí, ó, né? Pedro não foi benevolente pelo fato de Maria Madalena ter sido a primeira a ver o Cristo redivivo, ou seja, renascido, materializado, vamos dizer assim, né? Tanto que Tomé, né, ele só deixa Tomé tocar, né? Ou então pede a Maria que não chegue, porque ele diz: eu não fui ao Pai ainda, não é? Aquela expressão na cruz, quando ele diz: está consumado, né? Aí vem a história que a gente já sabe, trovões, etc, etc. Então a indulgência é uma consequência da benevolência que eu tenho que ter com os outros. É fácil? Não é. Vocês já perceberam que de vez em quando a gente conhece uma pessoa, vê uma pessoa e diz: eu não gostei de fulano, né? O cara diz: mas por quê, rapaz? Você não está conhecendo hoje, não, mas não bateu. Amigo, olha, existe uma explicação muito fácil para certas coisas. Como não existe o acaso, nem qualquer coincidência, né? Existe o quê? Os lapsos que nós cometemos, né? Você entra numa contramão com o carro, vem o outro de lá, bate, você sabia, né? Você assumiu o risco, né? É o famoso dolo que a gente... Você assumiu o risco, né? Você bebe demais, aí pega uma cirrose, você assumiu o risco. Porque hoje em dia ninguém pode ser enganado, não tem mais nenhum besta no mundo, não tem. Nem também nem tem nenhum santo. Nem vocês, nem eu, nem você que está me escutando e vendo. Só que não é fácil de se recepcionar as virtudes do Cristo. Eu sei, é difícil. É difícil.
Porque a história que se conta em toda a literatura, uma grande parte da literatura espírita, principalmente aquelas frases de impacto, né? Causa e efeito, etc. O homem, transformar o homem velho no homem novo, não é só assim não. A gente não consegue com facilidade não. E aí vem a resposta: mas por que você não gosta de fulano, né? Uma pessoa tão boa, né? Caridosa. Não, mas isso pode ser o quê? Algo do passado. Porque os inimigos se encontram na carne para se desobstruir a animosidade que tiveram. O Cristo disse isso várias vezes. Aproveita enquanto está no caminho ao lado do teu inimigo para com ele se reconciliar. Porque ele sabe que se você voltar, do mesmo jeito vai voltar de novo. E tem um problema que muita gente não consegue entender. Todo mundo, algumas pessoas, claro, né? Nós estamos vivendo num planeta de prova e expiações. Então, meu amigo, prova é o pedido primeiro. Expiação é quando você não consegue cumprir. E muita gente diz o quê? Jaelson. O cara diz: não, mas eu esqueci. Meu amigo, vamos para o que está escrito nesse código de conduta. Agora sim. O código de conduta é esse aqui. É esse aqui. Os outros são ensinamentos, né? E histórias. A Gênese deveria ser o primeiro livro, né? Porque se traduzindo literalmente seria o primeiro. É o que nasce, é o princípio, mas é o último, não é? Conta exatamente, por exemplo, Memórias Póstumas do nosso Allan Kardec, não é? Ele conta a passagem. A gente sabe já quem era, né? Não sei se está dizendo, né? Também já foi, né? Que pode até estar voltando, né? O maior médium, não vai existir outro. Chico Xavier, que dizia tudo passa. Mas quando ele dizia tudo passa, ele colocava reticências, dizendo tudo passa, mas desde que você faça alguma coisa. Por outro lado, a benevolência e a indulgência, ela se manifesta quando o Espírito vem para ajudar o outro numa família. Lembre-se, tem um ditado do Chico, né? Ele diz: você está no lugar com a família, com os problemas, com a alegria, com a tristeza, porque assim foi acertado. Quem é que nós já vemos, por exemplo? Obreiros da Vida Eterna. Quando ele diz, em determinado momento, nós deveremos agradecer primeiro os nossos pais, não é? E o Evangelho diz: honrar pai e mãe. Muita gente diz o seguinte, né? É respeitar, não, é agradecer, porque a maioria das vezes a gente implorou para vir, né? Eu preciso ir. Porque os irmãos que estão aqui, na mesa mediúnica, já aconteceu várias vezes, e aqui eu tenho testemunho ocular, não é? Tanto Cida como Percebe Jair já perceberam isso. Tem irmão que diz aqui: olha, eu não quero nem conversa porque ela me abortou 10 vezes, ou 5 vezes. Eu pedi várias vezes, agora eu vou perseguir até ela desencarnar. É claro que depois é ajudado, né? Porque tem um detalhe que muita gente não conhece. O ódio, entendeu? É só uma questão de tempo. Porque quando aquele rapaz chamado Deus, que no meio da expressão tem o eu é você, sou eu. Quando ele diz acabou, é ponto. Não tem, acabou, parou. Quando os irmãos vêm para uma casa espírita, a maioria deles vão ficar aqui para ser ajudados, ponto. Ele pode ser um monstro. Tem alguns deles que dizem: você não sabe como é que eu sou, você não precisa saber como é que eu sou, não. Você é, não. O importante é você não continuar mais. Quantos entram aqui sem saber? Quantos carregam o ódio? Quantos que dizem lá, e a gente precisa dizer isso? Tá vendo? Você está aqui, né, conversando comigo aqui para eu mudar, né? Mas, olha, fez isso comigo. Hoje agora, porque está sofrendo, vem aqui uma carinha de besta. Conta a sua história. Pronto. Aí quando você usa a terceira, e para mim, a terceira característica, você desmorona o ódio. Que você diz: o perdão das ofensas. Aí você completa o BIP. Não é interessante? Benevolência para com todo, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. E o BIP é um instrumentozinho que toca, né? É exatamente isso. O toque. A necessidade de ser
diferente, de produzir o amor. Essa é a verdadeira caridade. Não é a caridade de esmolar. Claro, ajudar, não é? É sempre bom. Aqui também está dizendo, aqui também se diz, seja o homem de bem. Chico dizia, pior, ou seja, mais grave, para quem entendendo, do que não fazer, do que fazer o mal, é não fazer o bem. É se livrar da influência. Antes de eu vir para cá, estava se fazendo a leitura do livro dos Espíritos, né? Coincidentemente, a pergunta que saiu foi a 525, que diz, os Espíritos influenciam, né? Kardec pergunta aos irmãos, influenciam a nossa vida? E a resposta todo mundo já sabe, né? Muito mais do que imagineis. Não raro, são eles que falam por você, ou seja, são eles que induzem a você. Por outra, às vezes você encontra a pessoa e diz, mas rapaz, gostei tanto daquele rapaz, né? Ou daquela moça, daquela senhora, entendeu? Isso chama-se afinidade espiritual. Como é que pessoa maravilhosa, às vezes a pessoa nem, apenas abre um pequeno sorriso, né? Dá um boa noite, um bom dia, boa tarde, você diz, quem é aquela pessoa? Uma pessoa interessante, né? Entendeu? E às vezes quando começa a falar, aí é que você se impressiona. Isso é família espiritual. As outras famílias que estão unidas é chamado no livro dos Espíritos de parentela, né? Você vem para um ajudar o outro. E o pior, não se assuste, mas essa é a verdade, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade. Muita dificuldade. E é preciso que a gente não dê guarida e se sustente nessa caridade a que me referi com o BIP, porque nós estamos sendo influenciados dia após dia. Aquela porta que deveria estar sempre aberta, né? A porta estreita está ficando cada vez a porta larga. Nós estamos tendo influências as mais diversas. Eu conheço pessoas que deixaram, não vou nominar, né? Por uma questão só de respeito, as pessoas que deixaram a doutrina espírita. Claro, tem uns vídeos na internet aí, se eu passei 30 anos na doutrina espírita, aí vou deixar agora, que conversa. É para boi dormir, né? Já estava no sangue. Você não passou nunca 30 anos. Isso é uma corrente diferenciada, porque nós estamos mordendo o calcanhar de alguns locais, né? Nós estamos mordendo devagarzinho. É uma tendência. Tem um vídeo na internet agora, pode colocar lá. Uma reportagem foi feita na TV Record, não é? Que os cientistas já conseguem, já dizem claramente que os médiuns são diferenciados pelo DNA espiritual e que influenciam neles mesmos e nos outros. Então, por que eu abrir a guarda? Por que utilizar a porta mais larga? Nós estamos passando, repito, momentos de muita degradação. Eu encontrei essa não foi uma, né? Falei, mas fulano, cadê você? Nunca mais apareceu, tal. Eu estava com um problema, repare, né? A gente quer que o problema seja resolvido 1 minuto. Entrou na casa espírita já, né? A autoestima já vai para 180, né? Você já tem problema, por exemplo, tem depressão, daqui a pouco está pulando o carnaval, né? Tem que estar bom na hora. Não, eu estava com um problema, essa foi a resposta. Estava com um problema, tal, tentei, não resolveu, tal. E eu digo, você está falando o que agora? Disse, nada. Eu digo, que bom, o problema vai aumentar, viu? Ah, eu não acredito não. Eu disse, acredite. Foi igual uma senhora que veio aqui uma vez. Era uma portuguesa, não sei se você sabe, né? Eu vim aqui, era médica, né? Ela teve um problema, foi operada, né? E começou a ter ojeriza a médicos. Deixou a medicina por conta dessa operação. Você tem ideia, né? Toda palestra que acontecia aqui, ela nem pedia na palavra, né? Ela já... Uma certa vez, terminou a palestra, eu estava saindo, né? Aí ela disse, eu queria falar com o senhor. Depois não. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Eu disse, pois não. O senhor pode me responder se o senhor souber, né? Porque eu sou espírita, entendeu? Eu não sou Jesus.
Ninguém pode dizer de sã consciência que sabe tudo, não é? E aí ela aqui, um pouco mais, ela disse: o senhor tem certeza que a gente, quando morre, não morre? Ele disse: não. Ela está vendo? Nem o senhor confia. Eu disse: não. Agora eu posso dizer à senhora o seguinte: a senhora morra, decore o nome desse centro e venha para cá para a gente conversar. Morra. Pronto, aí a senhora vai ter a resposta se eu acredito ou não. Se eu tenho certeza, não. Ela disse: mas como é? Eu disse: a senhora morre, falece, vai acontecer isso, é o destino de todos. E aí lembre-se lá, Oscar Menezes, né? Lá na Maravilha, aí sessão sobre sessão sexta-feira, e na segunda-feira a reunião mediúnica um pouco mais pesada. A senhora vem, pronto, a senhora vai ver tudo aqui, quem tiver aí, né? Essa sessão fácil assim, eu disse: e vai acontecer. Ela nunca mais apareceu, não sei se ela já foi, entendeu? Também se ela já sabia pela petulância. Por quê? Era indulgente. Nós somos egóicos. O egoísmo toma conta. A inveja. Os sentimentos estão sendo modificados. Você vê que na maioria das vezes em que você escuta as histórias de Cristo, ele sempre o quê? Sério, né? Ele está analisando. O Cristo nunca curou ninguém. O que foi que ele disse? Sendo benevolente: a tua fé te curou. Como ele disse, se você não continuar com essa fé, você vai viver, não é? Tanto tempo. O pessoal era curado, né? Coxo, cego, doente, leproso, etc. E voltava a mesma coisa. Você quer maior indulgência do que Lázaro? Porque Lázaro viveu 5 anos depois que o Cristo foi, né? Ainda viveu 5 anos, mas era os sacerdotes e até a Roma queria acabar com Lázaro, porque era a prova viva de que o Cristo tinha ressuscitado alguém que tinha morrido, e que a morte era só um detalhe, né? Era só a mudança. Claro, naquele caso ali foi ressurreição, né? Na verdade é como se o Espírito tivesse a metade apenas, né? Ele ressuscitou e depois de 5 anos Lázaro foi embora, por amor. E ainda foi Maria e Marta, lembram? Foram o quê? Não benevolente nem indulgente com eles. Que se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Cara, peraí, meu amigo, eu sou sozinho para o problema do mundo. Mais um minutinho, tira a pedra. Venha, Lázaro, venha. Nós precisamos também refletir o que nós estamos fazendo na nossa vida. Você recebe tanto. E outra coisa, eu vou relembrar o que eu sempre digo: não adianta você futuramente dizer que você não fez o acertado lá em cima, quando voltar, né? Porque você esqueceu. O Evangelho lhe dá a resposta. Se você esqueceu, pratique o bem. Pronto. Aqui, eu fiquei sabendo no grupo hoje, né, do centro, que vão se voltar, né, as visitas aos abrigos. Quantos daqui vão ao abrigo? Eu, particularmente, quando posso ir, porque tem gente que vem para aqui fazer palestra, entendeu? E é um santo, né? Se brincar, né? Se falar muito, não é? Irmã Sheila se materializa aqui, né? De tanto, né? Vou para não sei para onde, o cabelo não tem vida não, né? Não tem vida, não tem nada. Quando eu posso, eu vou. E toda vez que eu vou, eu volto. Eu entro e saio chorando. Porque são olhares para o horizonte. São pessoas que estão esperando filhos, esposos, esposas. Outros não sabem nem que os outros já desencarnaram, né? Estão ali num sofrimento grande, precisando do amparo fraternal, uma conversa, não é? A história, porque a experiência dos cabelos brancos, não é? Ela nos engrandece demais, nos faz melhor.
Tem um vídeo na internet também, vão procurando isso, né? Um vídeo sobre o sinal da cruz. O cara diz, eu sou espírito, não faço de jeito nenhum. Por quê? Qual é o problema? Qual é o problema? Você nasceu cristão, você aprendeu a fazer isso. O sinal da cruz faz o mesmo sentido de dizer, Senhor, muito obrigado por mais um dia, né? Que eu pude acordar. Obrigado pelos meus olhos que eu posso ver, pelas mãos que eu posso acariciar o ser amado, pela comida que eu tenho, pela casa, pela cama. Isso é benevolência, é indulgência. Senhor, perdoai aquela criatura, ajuda aquele meu inimigo, perdoa a mim mesmo pelos meus pecados. No Pai Nosso, quando se diz perdoai a nossa ofensa, assim como nós tentamos perdoar a quem nos tem ofendido. Tentamos. Porque nós já falamos sobre o perdão, que é uma benevolência, pela essência da expressão. Por quê? O que adianta você dizer, eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo, minha irmã, e não esquece. Se vê de novo, começa tudo de novo, começa tudo a rodar. A história, né, ela volta ao seu começo. São essas perguntas, ou essas indagações, que nos fazem e que nos devem fazer refletir. Porque viver não está fácil, não está fácil para ninguém. Não interessa que você é pobre, que você é classe média, que você é classe alta, que você é bilionário. Esses que estão passando por dificuldade, porque não tem mais o que fazer, não é? Eu tenho tudo, faço tudo. Quando menos espero, está lá um filho nas drogas, né? Acaba se suicida. Porque muita gente não aguenta a dor, viu? Muita gente não aguenta a dor. E a dor, ela é um sinônimo de indulgência. Ajude, seja o bom samaritano. Ah, porque eu tenho uma dificuldade assim para ajudar, meu amigo, arruma um jeito. Tem tanto jeito de você ajudar. O que é que você pode fazer numa casa espírita ou em qualquer outro local onde se invoca a presença de Deus? Muita coisa. Eu, antes de virar palestrante e estar lá dentro, a minha função aqui era a função da mais bela que tem. Eu acho que meus amigos ali, inclusive Daniel San, que chega agora, como está, querido? Era limpar a cadeira. O que caía aqui em cima, eu, né? Com um espanadorzinho, essa era a minha função. No começo eu achei, né? Eu pensei que eu ia para ali, né? Mas comecei ali, ó. Depois, né, fui para a mesa lá, né? Depois comecei a pegar papel, lápis, né, para botar ali. Sempre indulgente. Mas nós precisamos dar passos mais longos. Porque senão nós vamos estar em aflição sempre. Sempre. Onde eu devo praticar o BIP? No primeiro plano. Na família. As maiores dissensões estão na família. Vocês perceberam que nós, né? Esse negócio de celular, eu transmito o celular não é por vaidade. É para que pessoas possam alcançar. Nós temos pessoas hoje, não é? Que não é que deixou. Tem uma pessoa que trabalha aqui, diz, de vez em quando eu vou à missa, qual é o problema? Não é zero. Qual é o problema? Ou você esqueceu da cruz? Um madeiro que todos nós carregamos. A gente está aqui porque a gente está carregando o quê? Erros. Somos necessitados, todos nós, todos, uns mais, outros menos. E quando voltar, vamos prestar conta do que nós fizemos aqui. E se não fizemos muito bem, vamos voltar, sabe-se lá quando, né? Tem uma fila muito grande querendo tomar o nosso lugar, e a gente brigando, né? Tem gente que bate lá e diz, eu já quero voltar. Pode botar do jeito que for. Cego, aleijado, pobre, morando... Eu só não quero ir para o Umbral, rapaz, espera aí, passa o tempinho. André Luiz foi para o Umbral, passou 8 anos pedindo a mãe.
até para votar, não é? Enfim, por essas razões, essas e outras razões, nós precisamos nos conscientizar que existem meios de eu degradar, de eu diminuir, afastar não, né? Porque eu já disse aqui no meio da palestra que nós não somos santos aqui, não é? Nós somos aprendizes. Aprendizes. Então, se você é aprendiz, primeira coisa, leia mais. Leia mais. O que é que custa antes de dormir, né? Pegar um livro qualquer. Tem tanto livro bom, né? Por exemplo, vou dar só uns exemplos que aconteceram comigo, né? Não sei se acontece com. Quando me indicaram o livro Paulo Estevam, para mim que é uma das maiores obras, muito embora que para mim o livro mais bem escrito por Emmanuel foi a Ave Cristo, tá? Interessante. Agora, bom, vontade. Quando me indicaram Paulo Estevam, não é? Eu fiquei um pouco receoso, falei, pô, caramba, mas aquele livro é um livro de mudança, absolutamente. Saulo de Tarso, né? Ia para Damasco matar Ananias e cegou. Você imagina a luminosidade do Cristo, viu? Ele montado no cavalo, o Cristo disse: Paulo, por que tu me persegues? Só a voz já o derrubou do cavalo e ele cegou. A voz, imagine se ele visse. Quando ele voltou, ele foi abraçado pelo Cristo. Conta, o Beto Campos conta isso, né? Naquele livro Boa Nova, né? Conta o retorno. Você imagine. E alguém tem que ser o quê? Benevolente com ele mesmo, deixar e ser indulgente. Dizer, mas mestre, como é que eu vou para Damasco se eu ia matar o homem? Ele disse, vá para lá, porque senão você não vai ver mais não. Em outras palavras, vai continuar cego. Pronto, o doutor da lei que podia tudo, que era descendente de romano, que matava, fazia, que perseguia os judeus, e quem estivesse junto dele, vai continuar sem ver. E você vai, cadê o cavalo? Acaba de sei não. Né? Você vai a pé, vá se guiando. É bem verdade que alguns irmãos, né, alguns livros tratam isso, né? Que ele foi guiado, né? Fosse hoje, talvez, eu acho que era uns 8 quilômetros, né? Enfim. E aí ele chegou na casa de Ananias, né? Alguém ajudou ele lá e tal. E Ananias pousou a mão, ele chorando, pousou a mão sobre a testa, né? Pela chacra, a pineal, aí ele voltou a ver, né? A partir dali, nasceu um outro homem. Daí a célebre frase, não sou eu que mais vive, mas o Cristo que vive em mim, né? E aí ele continuou, né? E podia ter se salvado, né? Se quisesse, né? Porque na hora que ia ser decapitado, o centurião temeu, né? Disse, não vou matar o senhor não, eu vou deixar o senhor fugir. Ele disse, não, faça a sua parte, eu estou louco para encontrar com meu amigo. Ele decapitou. E ali o Espírito fluiu. Você consegue fazer isso? É difícil. O que a gente mais escuta é, não foi com você, não é com você, e se acontecer com você, né? São tudo hipóteses, né? Se acontecer, eu vou ter que dar um jeito. Pois não. Pois não. Prioridades. Estamos dando início agora a fluidificação, também conhecida como passes. E ia matar a Ananias, mas já tinha matado o outro, é verdade. né? Pois não, Jesus. Só um detalhe nessa parte do Paulo. Paulo, ele já trazia uma bagagem, né? Isso deve ser aquele exemplo para a gente. Apesar de ele não ter dado um passo, né, em direção ao Cristo, mas ele trazia toda uma bagagem cristã. E serve para nós, né? Porque muitas vezes a gente fica dizendo,
E o que é que falta se o Cristo hoje viesse e perguntasse: por que me persegues? O que é que falta para a gente? O que é que espera de mim? O que é que quer de mim? Se a gente não tem essa bagagem, a gente não consegue seguir. Paulo já tinha essa bagagem. Apesar, né, de perseguir na época os cristãos, ele já tinha todos os ensinamentos do Cristo dentro dele. E aí ficou mais fácil para ele, depois que caiu em si, ver que o caminho não era aquele, né? Só para dizer da questão da bagagem que ele já trazia, né? É verdade. Ele não só tinha bagagem, como ele tinha um remorso, né? Que ele acabou com Abigail, uma vida de Abigail, que o amava, né? E ainda matou o irmão, né? Veio saber depois, né? Estevão, né? E Estevão recepcionou com Abigail na hora do desencarne, né? Quer dizer, ele já carregava o quê? Esse remorso, talvez com a essência o quê? Do ato cristão, né? Porque ele era filho de cristão de judeu com romano. Talvez ele trouxesse isso, né? E talvez de tanto ele escutar, ele só não queria aceitar que ele um dia iria se juntar à doutrina cristã, né? Foi preciso que o Cristo aparecesse e dissesse. Por falar nisso, eu aqui, mais uma vez, digo aos senhores existe um vídeo no YouTube, eu não sei se você viram esse vídeo, que pega um ator trajado de Cristo, né, com a coroa sangrando, né, e colocam numa cadeira. E aí pegam umas 10 pessoas mais ou menos e colocam uma venda nessa pessoa, né? Daqui para ali, algo em torno de 5, 6 metros, mais ou menos. E aí tá lá o Cristo, né? A pessoa, o ator, e abre-se uma porta e a pessoa que vem com a venda senta, aí daqui a pouco tira a venda e a pessoa fica olhando para o Cristo. Teve gente que todos choraram. Teve gente que se deitou no chão e o ator se levantou, abraçou, e os soluços continuados à vontade. Continuados. Oh. Do número 2 ao 7. Continuamos com a fluidificação. O título desse vídeo é Defronte ao Cristo. A minha amiga está aqui, eu falei ali, já é a segunda palestra que ela anota. Olhou aqueles livros que eu falei, interessante, né? Enfim, quando tiver coragem, leia o Memória de um Suicida, né? Paulo Estevão, Memória de um Suicida, né? Paulo Estevão, Dialogando com as Sombras, tá? Que é João Nunes Neto, já desencarnou também, né? São livros, bom, então infinidade de livros. E aí, a maioria das pessoas não cabe em si mesmo, pelos problemas que tem, entendeu? Por estar vendo, é a mesma pergunta que ele fez: Paulo, por que tu me persegues, né? Você não consegue responder às vezes, né? É como se houvesse o quê? O Saulo de Tarso, ele se afastou naquele momento, né? Ele percebeu que ele odiava os judeus e odiava o cristianismo, mas só era uma capa, né? Quando ele viu, no modo de se dizer, né? Ouviu a voz daquele que ele perseguiu a vida toda, não é? Porque implicitamente, pior do que Pilatos, na perseguição aos judeus, foi Saulo de Tarso, né? Porque ele não dava guarida, né? Onde ele encontrasse, não é? Depois dele só Nero, né? Que mandou matar todas as crianças que tivessem 2 anos, né? Só se esqueceu de uma, né? O Cristo, né? E a história é muito interessante.
nessa passagem, né? Enfim, por essas e outras razões, nós precisamos considerar que é preciso diariamente que nós possamos modificar o nosso modo de operacionar os nossos problemas. A dor faz com que você mude o seu estágio. Vamos lá, uma doença que está tomando conta do mundo por uma série de fatores é o quê? O câncer. Quando alguém escapa, né? Porque quando tem que escapar, alguma coisa tem que ser feita, né? Você vê, Divaldo tinha um câncer de próstata, né? Com um mês foi extirpado, né? Mas ele já sabe que possivelmente com 101 anos, daqui a 3 anos, né? Ele desencarna, ele já sabe, já tem até um vídeo. Joana já o disse, né? E ele recebeu uma moratória, né? Ele pergunta quanto tempo, né? Ela disse, enquanto for necessário, não é? Os espíritos não dizem nada à toa, não é? É por isso que a doutrina espírita ela tem um lado muito suave. Porque como é que uma pessoa pode dizer o nome do seu pai sem nunca ter visto, não é? Descrever. Olha, tem uma pessoa aqui assim, né, com o cabelo assim, usando óculos fundo de garrafa, né, com a roupa assim, com a bengala, um exemplo, uma bengala, né, tá usando um traje, não sei o que, tá dizendo que é seu avô, é seu pai, não sei o que mais lá. Você vai por quê? É a mesma coisa de ver o Cristo. Eu acho que nenhum de nós teria nenhuma reação, a não ser ou correr para ele. Foi exatamente o que foi dito a Pilatos, quando ele mandou investigar Cristo. O centurião disse, Pilatos, é o meu governador, esse homem é diferente. Quando você olha para ele, ou você corre para abraçá-lo e seguir o que ele diz, ou você foge dele, porque ele pressiona pelos atos, ele dá passos suaves. Você quer coisa mais bela, por exemplo, de benevolência, de indulgência, de perdão, do que o desenho do Cristo na parábola da mulher adulta, né? Ele não levantou a voz, pessoal, vamos sacudir pedra, vamos matar, era a lei, né? A lei de Moisés, né? E ele ali começou a dizer o seguinte, a partir de hoje a lei de Moisés, ela ficou nos 40 anos em que ele foi para a terra prometida, que na verdade nunca ninguém chegou, né? Na verdade ele queria evitar que houvesse um confronto na Palestina, né? E que hoje está aí. Mais alguém? Então quando ele descreveu a Pilatos o que é que ele achava do Cristo, né? Ou você segue-o, ou você se afasta dele. Porque esse homem, não é? Ele não é, ele usa, ele não é desse mundo. E eu estava dizendo aqui, antes da porta se abrir, né? Para trazer um pouco de fluidificação para a gente também aqui. Existe coisa mais, uma das parábolas. A da mulher adulta. Ele escrevendo no chão, rodando, né? O dedo na areia. E o povo, não, é a lei de Moisés, a lei mosaica, um saco de pedra, vamos matar, ela é adulta, barará, barará. Ele aqui, de cabeça abaixo, não levantou a voz, não, né? Só levantou a voz uma vez para os fariseus e para aqueles que estavam subjugando o templo, só uma única vez. E ele diz calmamente, por indulgência e por benevolência e por perdão, porque ele perdoa, ele é benevolente com a adúltera, ele é indulgente e ele diz, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Não ficou um. E ele pergunta à mulher adúltera, mulher, onde estavam aqueles que queriam te apedrejar? Ela disse, não sei, Senhor. Ele disse, agora é a hora, lhe perdoei, agora vá e não peque mais. Perceberam a essência desse homem? A essência do homem. Quando ele disse, vós sois deuses e podeis fazer mais do que eu faço. Ele deixou os apóstolos, se eu vou deixá-los, e alguns perguntaram, nós teremos o poder de curar? Pedro curava, né? Pela sombra, ele passava, né? E o Cristo não precisa nem falar, né? Tem tantos exemplos. Nós, homens encarnados,
espíritos não inteligentes, porque nós estamos na carne, ainda continuamos cometendo alguns erros, não é? Eu tenho um vizinho meu que ele é especialista em questionar o que os outros conseguem, pelo esforço do suor, não é? Por benevolência de Deus, por uma série de fatores. Você viu fulano? Eu já saio de pé. Antônio comprou um carro. Falei, bicho, ele comprou um carro porque ele trabalhou, ele mereceu, entendeu? Alguém ajudou, o baralá. Você sabe como é que ele comprou aquele carro? Sabe lá quantos sacrifícios ele fez? Você achou bonito o carro? Você não pode comprar, compra igual, da mesma cor. Só não pode ser com a mesma placa, mas entendeu? Mas questionar o posicionamento dos outros. Ao contrário, nós deveríamos utilizar o amor toda vez que nós fôssemos efetivamente falar. Porque é bom lembrar, toda vez que você criticar alguém, ser arrogante, ser egóico, petulante ou coisa parecida, você um dia também vai sofrer da mesma hipótese. Um dia alguém vai ser chamado para falar sobre você. Tomara que quem for falar sobre você seja uma pessoa que seja o quê? Benevolente, indulgente e saiba perdoar, porque senão vai estar no mesmo nível. Você não vai ter o quê? Aquela aversão e não a empatia, dizer, eu já não gosto de fulano, então eu gostei de fulano, ou coisa parecida. Porque divergir de opinião, não é? É fácil? Não é? É fácil. É fácil. Você pode ter uma opinião sobre uma coisa, é como discutir sobre gosto. Você pode gostar do amarelo, eu gosto do preto, a minha colega aqui gosta do azul, ainda vai passar o dia todo discutindo, porque a cor é... Né? Enfim, é algo surreal, né? Estranho. Agora, nós precisamos dar o primeiro passo. Eu poucas vezes vi, mas eu só vi quando a pessoa veio arrastada, na dor, já perto de morrer, né? Meu Deus, estou sofrendo e não sei o que. Aí essa pessoa hoje está 100 vezes melhor, vamos ir para o limite, do que quando chegou. Percebeu? Se eu continuar, eu vou ter isso. Transformou-se. Os outros são os leprosos, né? Os 9 leprosos, né? Aceitam, né? Quantas pessoas não estão mais nessa casa, né? Continuam praticando os mesmos erros, receberam beneplácitos, moratórias. A casa espírita, às vezes, ela cria até dissensões dentro da própria casa espírita, onde o amor deveria prevalecer, como toda religião. Cria. Isso é bom? Não é. E nós precisamos mudar. Mudar. E se a gente considerar que o Cristo veio ao mundo ensinar o amor, não é? A gente tem que começar por essa virtude que é a maior de todas. Quando ele diz, no capítulo 7 desse livro, sem caridade não há salvação, ele não está mandando só você ajudar, ele está mandando você amar. Logo em seguida vem, ame os seus inimigos. É fácil? É nada. Não tem nem jeito nenhum. Não tem um que diga, não, eu tinha um inimigo, o cara me deu 14 tapas no lado esquerdo da face, né? E eu virei o outro lado para receber mais 15. Não deu nada. A primeira que ele der em você já revida. Se ele der com a mão, você brincar, você sacode uma cadeira. Por quê? Porque nós somos criados materialistas, somos absolutamente materialistas. Mas essa planta, ela pode ser podada. Porque a planta só cresce se ela for podada. O velho ditado do interior, que diz, só se sacode pedras em plantas que dão bons frutos, não é? É exatamente isso. Nós precisamos o quê? Sacudir as pedras dos bons frutos. E não esperar que eles caiam, né? Porque às vezes podem cair podres.
a doutrina espírita não é a melhor doutrina do mundo. A melhor doutrina do mundo, é aquela que você carrega em você mesmo a sensação de fé e de esperança em mudar os seus atos. Porque nós erramos diariamente. Pegue uma folha de papel, divida ao meio e diz: o que é que eu fiz de bom hoje, o que é que eu não fiz e o que eu deixei de fazer e podia fazer. Você vai ver que vai dar não vai dar nunca igual, porque sempre a gente deixa alguma coisa de fazer. A gente sempre releva alguma coisa, ou não aceita, ou reclama. Ontem estava falando e a pessoa dizia: não, mas às vezes a gente reclama porque tem razão de ser. Não tem. Olha ao lado que tem gente pior. Eu já disse aqui em umas palestras: tire o RE, ao invés de reclamar, tire o RE, clame. A oração não precisa ser aos gritos, nem. Você pode pegar esse livro aqui, por exemplo, ele tem várias orações, inclusive para quem desencarnou e para você mesmo. Muito embora que o melhor livro de oração para mim chama-se Cirurgia Moral, do Lacelin. Um livrozinho desse tamanho aqui, azulzinho. Você só encontra na internet. Tem uma oração lá que é belíssima, chama-se Oração para Si Mesmo, para você. Aí ele diz, é quase mais ou menos o seguinte: você já agradeceu pelo que lhe sobra, ao invés de reclamar pelo que lhe falta? Não, né? Então é bom começar. É bom começar a fazer isso, fazer essa sequência lógica de mudanças. Ninguém vai fazer isso do dia para a noite, mas pelo menos tenta, né? Faz com uma música de Oswaldo Montenegro, né? Uma relação de amigos, né? Naqueles que você não vê há muito tempo, né? Os erros que você comete, transponha isso para a sua própria vida. E faça como Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que eu vou ler como forma de encerrar esse nosso bate-papo, porque é algo maravilhoso. Só se muda quando se comete a decência de receber o amor como virtude, porque não existe sentimento nem virtude igual a Ele. E Ele tem nome, sobrenome, CPF, identidade. Ele se chama Jesus de Nazaré, aquele ser que nos toca a vida quando nós estamos em desalinho, desassossego. E muitos de nós esquecem que Ele disse e cumpre: onde estiverem dois ou mais reunidos, eu estarei no meio de vós. Necessidade da caridade não é a prece final, é apenas para que a gente possa materializar a fluidificação. Do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo, o apóstolo gentil. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, leia-se amor. Sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. É o desenhar na água. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível, fé possível, né? Toda, capaz de transportar montanhas, se não tivesse caridade, nada serei. Se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e entregando meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isto de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benigna, não é invejosa, não é afoita, nem precipitada, não se enche de orgulho,
não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, não se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com a injustiça nem com a derrota dos homens, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria de Nazaré, a mãe dos anjos, os bons espíritos de luz que aqui se invocam na nossa direção, possa estar com cada um de nós, inclusive aqueles que não puderam estar aqui hoje, por uma chuva passageira, que fez trazer um sono da perda, mas que também alcance a eles, aos nossos lares, aos nossos desafetos, nós possamos mudar a nossa essência, caminhar ao lado da fé, como diz, porque se não for assim, nós não seremos absolutamente nada. Votos fraternos, com a gratidão daqueles que estão com todos nós, que ficaram aqui. Eu desejo a todos uma noite, um final de semana, um mês, um ano, um século, enquanto nós estivermos aqui, dias de mudanças e verdadeiramente abençoados. Votos de tremenda paz. Um beijo e até breve. Muito obrigado.